aqui é a Isa Correia, estudante de Engenharia Química, dando mais aquela moral na química pra vocês. Vamos ver se a gente consegue entrar no Enem, né, que é o nosso objetivo, ou então só aprender mais um pouco sobre a matéria. Hoje a gente vai falar sobre os níveis energéticos da energia. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, dá aquele like. E hoje o vídeo vai ser mais rápido, porque essa matéria costuma ser um pouco difícil, mas não impossível. Vamos tentar fazer o vídeo mais leve, mais suave pra vocês. Espero que vocês gostem, vai ter exercício, como vocês gostem. Então comentem no vídeo, se inscrevam no canal, dê aquele joinha. E muito obrigada, tá, por vocês estarem aqui assistindo mais uma aula comigo. E vamos lá, tá? Beijo. Os níveis eletrônicos de energia. Orbitais. Eles correspondem aos estados individuais que podem ser ocupados por um elétron em um átomo. Cada orbital no átomo acomoda no máximo 2 elétrons. Os orbitais nada mais é do que esses quadradinhos que estão aí aparecendo. Spin eletrônico. Ele é uma propriedade dos elétrons. Quando há 2 elétrons no mesmo orbital, seus spins estão em direções opostas. Então, o spin são essas setinhas que ficam para cima e para baixo. Primeiro, quando a gente faz a distribuição eletrônica, primeiro a gente coloca o spin para cima e completa todos os quadradinhos, que todos os orbitais, e depois que a gente começa a colocar os spin para baixo. Subcamadas. Os orbitais em um átomo, eles são agrupados em conjuntos chamados subcamadas. Em átomos no seu estado fundamental, 4 tipos de subcamadas são ocupadas por elétrons, designadas por S, P, D e F, que consistem em 1, 3, 5 e 7 orbitais, respectivamente. Camadas. Um agrupamento de subcamadas é denominado camada. Todos os elétrons em uma dada camada estão à mesma distância média do núcleo. 2 métodos equivalentes são normalmente utilizados para a designação das camadas K, L, M, N, O, P e Q. Isto é, a primeira camada, que é a N igual a 1, é denominada camada K, a segunda camada, N igual a 2, é L e assim por diante. O princípio da exclusão de Pauling. Para definir um orbital, são necessários 3 números quânticos, o N, L e M. Cada orbital pode conter 2 elétrons, desde que eles tenham spins opostos, que é um para cima e outro para baixo. Um número quântico adicional é necessário para definir o spin de um elétron no orbital. Então, portanto, são necessários 4 números quânticos para definir a energia de um elétron no átomo. O princípio da exclusão de Pauling, ele diz que os 2 elétrons de orbital não podem ter iguais os 4 números quânticos. Vamos ver agora. Números quânticos. O N, ele representa o número quântico principal, aquele que indica a camada. Ele tem valor inteiro, por exemplo, a camada K é 1, a camada L é 2, a camada M é 3. L representa o número quântico secundário ou azimultal. Indica o subnível, que são os valores de L. O S tem valor 0, o P tem valor 1, o D tem valor 2 e o F tem valor 3. O M, ele representa o número quântico magnético, que ele indica o orbital. Os orbitais, eles são esféricos e os orbitais S, eles são esféricos e os orbitais P têm a forma de halteres. Continuando no número quântico M, a gente pode ver aí que no S não tem nada, né? Porque ele só tem um orbital. No P, como ele tem 3 orbitais, o que a gente faz? A gente coloca o 0 no meio e à direita a gente adiciona o número positivo, mais 1, e à esquerda o menos 1. A mesma coisa acontece no D. Ele tem 5 orbitais, então no meio a gente coloca o 0, então à direita a gente adiciona os números positivos, que é o mais 1 e o mais 2, e à esquerda os números negativos, menos 1 e menos 2, sempre em ordem crescente. E na UF também, a gente viu que ele tem 7 orbitais. Então, a gente coloca o 0 no meio, adiciona os números positivos à direita e os negativos à esquerda. O mais 1, mais 2 e mais 3 à direita e o menos 1, menos 2, menos 3 à esquerda. Então, com isso, a gente consegue distribuir e saber aonde está o número quântico M.
E o número quântico S, que tem um menos meio e o mais meio, que é a posição do spin. Se ele tá para cima, ele vai ser menos meio. Se ele tá para baixo, ele vai ser mais meio. A gente vai ver isso nos próximos exercícios. Que tem aí o número 1. Qual o número máximo de orbitais que podem existir no nível energético M? E o número 2, coloque no esquema abaixo, que representa o subnível D, um total de 7 elétrons. Indique os 4 números quânticos do último elétron colocado, sabendo que esse subnível é da camada M. Então, galera, na questão 1, eles querem saber quantos orbitais tem na camada M. Vamos lá, na camada M. Antes de mais nada, a gente tem que lembrar que na camada M ele suporta quantos elétrons? 18 elétrons. É só você dar uma voltadinha aí na videoaula e você vai ver aquela tabelinha que vai ter quantos elétrons tem na camada M, tá legal? E antes de mais nada também, a gente tem que lembrar sobre o quê? Sobre o diagrama de Pauling, lembrar a distribuição eletrônica. Quem não lembra, vai na próxima aula, na aula anterior, que vocês vão ver como que se faz o diagrama de Pauling. Eu vou fazer aqui rapidinho pra vocês, hein? Vamos lá. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show. E também temos que lembrar dos subníveis do S, P, do D e do F. O subnível S, ele suporta 2 elétrons. O subnível P, ele suporta 6 elétrons. E o subnível D suporta 10 elétrons. E o subnível F suporta 14 elétrons. Então, a gente vai ter que começar a fazer a distribuição eletrônica. A gente lembra que é de diagonais? Então, vamos lá. Vai ser assim, ó. Até 18 elétrons. Então, primeiro vai ser um S. Vou fazer aqui pra vocês, ó. Um S. Quantos elétrons? 2. Depois, o 2S. Uma setinha. 2S. Quantos elétrons? 2. Depois, 2P. Quantos elétrons? 6. Aqui já dá 10, né? 6 mais 4, 10. Depois do 2P, vem pro 3S. Aqui já dá 12. A gente risca de novo. Depois, 3D, não, 3P. Aqui, 3P, 4S. 3P, 6. Aí aqui dá 10, 12, 18. Então aqui a gente já tem 18 elétrons. Só que ele quer saber o número de orbitais. Então olha só, para eu saber o número de orbitais, primeiro eu tenho que saber quantos elétrons eu tenho na camada M. Depois eu tenho que saber quantos elétrons os superníveis comportam. Depois eu tenho que fazer o diagrama de Pauling. Depois eu tenho que fazer a distribuição eletrônica até chegar no número de 18 elétrons. Para depois saber quantos orbitais tem o subnível S. 1, né? Então vou botar um quadradinho aqui embaixo. Vai ficar pequenininho, mas dá pra entender. O S, um quadradinho aqui embaixo. Lembra? O P, ele não tem 3 quadradinhos? Então eu coloco 3 quadradinhos aqui embaixo. O S não é um quadradinho?
Lembra que a gente distribui assim? E o P mais 3 quadradinhos. Então vamos contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 9 orbitais. Essa aqui é uma questão fácil, mas ela envolve bastante questões. Ela é bem legal de fazer. Espero que vocês tenham acertado, espero que vocês tenham gostado. Então, na questão 2, ele quer saber o número de cada número quântico, que eu listei aqui, que é o N, o L, o M e o S. Só que ele primeiro fala que ele está no subnível D e ele tem 7 elétrons. Então, a primeira coisa é completar com os spins. E para completar com os spins, primeiro você tem que colocar o mais meio, que é aquele para cima. Então, você coloca tudo para cima. Então, tem 1, 2, 3... 4, 5 elétrons. Agora a gente vai completar com os 7. 5, para baixo, 6, para baixo, 7. Não sei se vocês lembram que o número quântico M é só a gente colocar um 0 no meio e tudo que está à direita é positivo. Mais 1, mais 2. E tudo que está à esquerda é negativo. Então, menos 1, menos 2. Então, vamos lá. Primeiro para o N. Na questão, ele diz que a gente está na camada M. E o número quântico N é o número de camadas que ele está. Lembra que na camada K é 1, K, L é 2 e M é 3. Então, o número quântico N é 3, que é na camada que a gente está. Então, N é igual a 3. O L é do subnível. Se o do N é o nível, o L é o subnível. Só que o subnível, a gente começa a contar do 0. Na questão, ele fala que o subnível é o subnível D. Então, vamos lá. O S é 0, S. O P é 1. O D, então, é 2. Então, L é igual a 2. O número quântico L é igual a 2, que é igual do subnível D que a gente está fazendo a questão. Agora, M. Aonde o último elétron foi colocado no quadradinho? Acho que primeiro colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, o número quântico de M é o menos 1. M é igual a menos 1. Que é onde o último elétron ficou. E o S, o spin para cima é mais meio, o spin para baixo é menos meio. Então, a gente completou isso aqui tudo positivo, menos meio, mais meio, mais meio, mais meio. E depois a gente completou esses dois com menos meio, que é o para baixo. Então, o último a ser colocado foi o spin para baixo, então ele é menos meio. Então, esses são os números quânticos. Espero que vocês tenham entendido. E é isso aí. Então, galera, esse foi mais um vídeo de hoje. Então, fiquem ligados que semana que vem tem mais nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Muito obrigada. Um beijo.